à Câmara e mandatário da candidatura de Filipe Duarte, que atempadamente nos informou que não poderia estar aqui presente hoje. O debate terá pouco mais de 90 minutos, transmitido em simultâneo nos 93 FM da Rádio Castrense, pela Rádio Mértola em 95 FM e em 95.2 e pela Rádio Urique nos 94.2 FM. Ainda disponível na emissão online da Rádio Castrense em radiocastrense.pt para todo o mundo, nas boxes de televisão, nas operadoras Mel e Nós e também na Android TV da Mel e nas aplicações rádios de todas as operadoras em live streaming no Facebook da Rádio Castrense. Jornalistas Rui Rosa da Rádio Castrense e João Pereira pelas rádios Mértola e Urique. Na equipa técnica estou eu, Nelson Medeiros, no controle de áudio e emissão, Catarina Almeida em gestão de tempos e no apoio à produção e também o João Alberto Fragoso no apoio logístico. No controle de estúdio em Castro Verde, a Fernanda Vargas. A todos votos de um bom e esclarecedor debate. Vou dentro de instantes passar a palavra aos moderadores. Eleições autárquicas 2025. O debate em direto de Aljustrel. Bem, temos aqui um pequeno problema técnico. Rui Rosa e João Pereira. Agora sim, vamos ver se estamos aí em condições. Bem, perdão, boa noite Nelson, boa noite a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham através da emissão rádio, a todos aqueles que nos podem ver nas várias plataformas e que também podem acompanhar por aí. Saúdo e cumprimento todos aqueles que estão aqui no auditório da Biblioteca Municipal de Aljustrel e naturalmente os três elementos que aqui estão e que representam cada um as forças políticas que vão estar e que vão ao sufrágio no próximo dia 12 de outubro. Aquilo que esperamos, e seguramente não temos dúvidas que isso irá acontecer, é o debate autárquico, o debate político, naturalmente mostrar as ideias, apresentá-las, debatê-las, argumentar, naturalmente com elevado civismo também, que é isso que todos nós contamos e estamos crentes que vai acontecer. O 25 de Abril foi exatamente, entre outras coisas, motivo para cada um dos portugueses, nos vários locais, ter a sua opinião, que é expressa precisamente no momento do seu voto e ao depositar em consciência aquilo que acha que é importante para cada terra, para cada concelho. Muito boa noite. É um prazer estar em Aljustrel, uma terra com a qual, e um concelho com o qual a Rádio Castrense tem uma grande identificação e eu, particularmente também, enquanto cidadão e enquanto jornalista, recordo-me há muitos anos, no velhinho Campo das Minas, já andava por estas bandas, por este concelho fantástico que é Aljustrel. É um privilégio estar aqui em representação da Rádio Castrense, com a colaboração da Rádio Urique e da Rádio Mértola. Vamos dar início a um debate. Ontem iniciámos um modelo, fizemos de uma forma, enfim, substancialmente diferente daquilo que é os modelos que têm sido praticados por alguns órgãos de comunicação social com os quais, enfim, não concordamos na totalidade e esperemos que este modelo que vamos implementar neste debate seja correspondente às expectativas que todos vós tendes relativamente à ideia que cada um dos candidatos vai expor neste mesmo debate. Começamos justamente por fazer uma breve apresentação e uma formulação consequente, e essa mesma formulação será feita de forma cronológica, que resultou do sorteio que foi previamente efetuado com os três candidatos. O primeiro dos quais a ser indagado é Jorge Galhofa, do Chega, o número 2 à Câmara Municipal de Aljustrel. A pergunta que lhe formulo é essa, dando-lhe 2 minutos naturalmente, para que exponha as ideias que fundamentam a sua candidatura e a candidatura do Chega a Aljustrel, à Câmara Municipal de Aljustrel. Cumprimento também todos os três candidatos, para que seja um belíssimo debate. Ora, boa noite a todos. Eu não estou na qualidade de candidato, mas sim de mandatário. Irei tentar, irei tentar expor o que é a agenda do Chega, Paulo Estrela, e irei debater alguns assuntos aqui, mas aprofundadamente será o próprio líder à candidatura que irá fazer o resto, no contacto com o público.
De momento só irei revelar a agenda que temos para debater e aprofundadamente será ele que faz. Passo a palavra ao Fernando Ruas, candidato da CDU, dando-lhe naturalmente também ao mesmo tempo, fazendo, não é necessário uma auto-apresentação, mas explicando algumas ideias que fundamentam o facto de estar aqui perante a população do Conselho da Austral, é representação da CDU. Pronto, então, boa noite a todos os presentes. Agradecer o convite formulado pela Rádio Castrense e Mértola relativamente aqui à realização deste debate. Quero, em primeiro lugar, saudar precisamente essa organização e também deixar aqui uma palavra também à população do Conselho que nos está a ouvir, também àqueles que estão aqui presentes, que vêm aqui ouvir as propostas dos diferentes candidatos e também manifestar, como é lógico, algum apoio à candidatura que também, em alguns casos, também integram. Dizer-vos que sou professor aqui no Conselho de Austral já há muitos anos, sou vereador na Câmara Municipal, fui diretor do agrupamento, como falei, candidatei-me também há 4 anos aqui à Câmara Municipal e sou novamente candidato porque tenho sentido também sempre aqui na população do Conselho uma vontade grande de mudança e é esse um dos motivos pelos quais apresento aqui a minha candidatura. Dizer também que a CDU é a força que sempre esteve ao lado das pessoas, construiu equipamentos e deu vida a este Conselho. Sei que a Austral enfrenta problemas, nomeadamente na área da saúde, habitação, educação, emprego, e estou aqui muito concretamente e muito objetivamente para dizer que há solução para esses problemas. Nós temos propostas concretas para que os jovens encontrem futuro neste Conselho, para que os idosos tenham cuidados de saúde dignos e para que as famílias tenham habitação acessível. Dizer que, mais do que promessas, trazemos trabalho, proximidade e verdade, e é esse o caminho que queremos para a Austral. Nelson Brito, já foi Presidente da Câmara, depois deputado, regressa agora como candidato. Não lhe peço também uma auto-apresentação, porque toda a gente o conhece naturalmente, mas quais são, de forma sucinta, as ideias matrizes que fundamentam esta sua candidatura à autarquia de Vila Mineira? Bem, em primeiro lugar, eu queria deixar um obrigado à Rádio Castrense, Ourique, Mértola, também por a oportunidade que dão, no âmbito das autárquicas, à Austral, deixar um cumprimento ao auditório, a todos os que nos ouvem de alguma forma nestas emissoras, aquilo que é debater as autárquicas para o Conselho da Austral, deixar um cumprimento a todas as mulheres e os homens que estão aqui presentes. É um gosto poder ter aqui várias pessoas de vários pensamentos a assistir. A democracia em Austral é uma prova que está viva e que tem um interesse muito forte por parte da população e isso, de alguma forma, está espelhado aqui também no auditório, à minha frente ou à nossa frente. Queria deixar um cumprimento também muito especial àqueles que, de alguma forma, apresentam as suas candidaturas, mas compreenderão, ao Jorge aqui presente, ainda que na condição de mandatário, e também ao meu colega, ex-colega de escola secundária e hoje candidato também, Fernando Ruas, que está aqui comigo, e desejar democraticamente uma boa candidatura a todos, porque havendo uma boa candidatura, ou havendo boas candidaturas, ganhará o povo do Conselho da Austral e ganhará a Austral. Eu queria dizer que sou o Nelson Domingos Brito, que muitos me conhecem, como já disse, um dos moderadores, mas que não me canso de dizer que estou muito contente e muito feliz de poder novamente, na democracia, estar disponível para a minha, para a nossa terra, com uma palavra que sempre repito e que fui aprendendo, como tantos de nós, em Austral, com respeito. E esse respeito vem de 12 anos que tive o privilégio do povo me eleger e ser Presidente de Câmara, e a primeira palavra que apliquei de respeito foi precisamente cumprir escrupulosamente, até o último minuto, aquilo que foi o voto e os mandatos que o povo do Conselho da Austral me deu. E essa é uma legitimidade que me faz novamente ser candidato, porque quem está na democracia e respeita aquilo que são os mandatos conferidos por o povo da Austral, neste caso concreto, está, obviamente, legitimado para poder ser novamente candidato sem mácula. E queria deixar uma outra opinião, que é a palavra que mais me ocorre cada vez que penso nessa questão que me perguntou agora, é servir. Servir as pessoas do meu concelho, servir este território e estabelecer um novo compromisso após 12 anos que tive
esse privilégio de ser Presidente da Câmara de Alstrel, ter agora um novo ciclo e assumir um novo compromisso em Alstrel. Um Alstrel com futuro, um Alstrel para a frente. Sei que durante o debate irei ser chamado a contas daquilo que é também passado, que me orgulha destes 12 anos, mas quero-vos dizer que aquilo que, de alguma forma, vou encabeçar-me nesta candidatura é olhar para a frente, olhar para o futuro deste Conselho e termos, obviamente, um progresso estabelecido, porque é essa a meta que nós em Alstrel não prescindimos, que é ter futuro e garantir, obviamente, progresso para nós, mas sobretudo para as gerações futuras. As opiniões, as autoavaliações, se assim quisermos, dos três candidatos. Avancemos agora com as temáticas que formatam este debate. João. Muito bem, uma nota preliminar que é importante, nós aqui na nossa frente, os candidatos também têm acesso e nós aqui também na moderação, vamos ter aqui todos os tempos que vão sendo, vocês aí desse lado não têm acesso a isso, mas nós aqui todos temos o tempo que vai sendo utilizado e gasto por cada um dos candidatos e vamos fazê-lo de forma equitativa, para que depois do final ninguém tenha mais tempo do que outro, ou então que os segundos que eventualmente isso possa acontecer não sejam por aí além. Esta nota é importante para perceberem porque que está este ecrã e porque que nós o temos aqui. Ainda não começou a contar o tempo, vai contar nas temáticas, num concelho de Aljustrel que tem nas 4 freguesias, 3 delas do Partido Socialista, uma é a pertença da CDU. Olhando genericamente àquilo que aconteceu pós 25 de Abril, o Partido Comunista ganhou as primeiras eleições, depois a APU inicialmente, depois a CDU, até que surgiu o Partido Socialista, que tem dominado nos últimos anos e tem sido Câmara Municipal. Posto isto, vamos então ao primeiro tema que propomos aos candidatos. Este tema, naturalmente, tem uma amplitude, como devem calcular, que permitirá a cada um desenvolvê-lo em função da argumentação que tiverem. Falamos de ação social. Aqui é um campo realmente muito grande, envolve muita coisa, envolve muitas matérias, ou submatérias, se quiserem. Começamos pelo candidato, pelo mandatário, neste caso do Chega, que aqui está, o Jorge Galhofa. Jorge conhece seguramente, obviamente, por isso é que está aqui a apresentação do seu partido, aquilo que está preconizado por parte do Chega na questão da ação social. O que é que tem a dizer aos aljustralenses? O que é que podem contar com o Chega se for Câmara Municipal? Em questões da ação social, o Chega tem um programa que é acompanhar mais os idosos que estão muito abandonados. Ou seja, criar espaços para que eles possam combater a solidão, género de um lar misturado com uma creche, por exemplo, para misturar gerações, e levar os serviços mais próximos de quem não se pode deslocar, que há muito, nas freguesias há muito, existe muito isso. E então nós temos a ideia de criar esse espaço, apoiar, levar cuidados de saúde daqueles ambulantes que as carrinhas vão... Sua perspectiva, isso não tem sido feito, então? Mal, porque há muita, ou seja, supostamente vai uma vez por mês e a gente quer mais e mais proximidade das pessoas. E para tentar combater a solidão, o nosso espaço é muito idoso, o nosso concelho é muito idoso, e tentar combater a solidão, de abrir um espaço de apoio ao idoso, onde o idoso, se quiser ir almoçar, vá, porta aberta. Não será um lar, concretamente, mas sim um espaço onde o idoso possa ir almoçar, passar a tarde. Um centro de convívio, um centro de convívio. À noite, se sentir sozinho, poderá ir lá dormitar. E gostaríamos também de misturar um bocadinho ali uma creche, miúdos, para que se possa pôr as 2 gerações, para que eles tenham dias animados também. Uma mescla, está a dizer, um sítio onde se possa misturar os 2 mais gerações. Idosos e os mais jovens. Exatamente, separadamente, claro, mas juntos. Onde eles possam ter dias mais animados e possam ter ainda alguma alegria e alguma mexida. Muito bem, muito obrigado por esta primeira intervenção. Vamos agora falar ou pedir ao candidato da CDU, Fernando Ruas, sobre esta temática da ação social neste fórum. O que é que a CDU propõe? Pronto, a CDU propõe não apenas medidas pontuais e isoladas, mas queremos coisas mais importantes aqui para a vida da nossa comunidade, e o nível do social acho que é
importante começar por reabilitar aqueles edifícios que são propriedade da Câmara, que têm precisamente essas características de serem para pessoas com necessidades, com problemas socioeconómicos, que habitam em habitações altamente degradadas aqui na Vila de Austrel. Queremos começar por lhes dar habitações dignas para quem realmente precisa desse apoio. Um desses exemplos é o prédio que temos em frente ao terminal rodoviário, que teve para ser qualificado com a estratégia local de habitação, e passaram 4 anos e nada foi feito. Também uma coisa que queremos propor também aqui nesta área é criar uma estrutura para apoiar as pessoas e os alunos com necessidades específicas, porque a escola dá resposta enquanto eles andam lá a estudar, até à escolaridade obrigatória, até aos 18 anos, e depois, quando eles saem da escola, ficam em casa e não têm também depois quem lhes possa dar apoio. Ou seja, quando saem da escola, em muitos casos, cria-se ali um vazio, e esses alunos ficam em casa, obrigam também, em alguns casos, os familiares também a ficar ali em casa com eles, que é outro problema, e nós queremos criar uma resposta para essas necessidades. Uma das propostas também que temos é tentar sensibilizar as empresas da região para acolherem esses alunos, de maneira que o possam fazer também para dar apoio nesta matéria. A Câmara também vai conseguindo acolher alguns destes alunos e às vezes adultos também que estão nesta situação de vulnerabilidade, mas era importante definir aqui uma estratégia mais profunda que desse resposta a este que eu considero que é um grande problema. Também queremos aprovar um regulamento de apoio às instituições de solidariedade social, à semelhança do que acontece também noutros concelhos aqui da região. Esses apoios que o município concede não podem ser também esporádicos, isolados, ocasionais, como foi o caso de uma bilheteira também da Feira do Campo, que depois a verba que foi recolhida foi dividida pelas IPSS. As IPSS têm necessidades diárias, prestam um serviço social de grande importância à nossa população, os mais jovens, mas também os idosos, principalmente, que estão altamente vulneráveis. O raciocínio. Tenho também aqui para propor, também para pessoas de mobilidade reduzida, também termos algumas propostas para adaptar edifícios e espaços públicos para que ninguém fique de fora. Também criar um gabinete de apoio, também um migrante, que estamos a receber também no nosso concelho muitos migrantes. O Nelson, penso que prometeu em 2018 a criação de um gabinete de apoio ao imigrante, que eu penso que nunca foi concretizado. Aquilo que nós queremos propor é um gabinete de apoio ao migrante e ao imigrante, com essas duas valências, mas para dar apoio a estas pessoas que vêm de fora e depois que muitas vezes são alvo de mesmo grupos organizados que se aproveitam da vulnerabilidade que eles apresentam, e depois essas pessoas ficam à mercê desse tipo de interesses. Também só para acabar, dizer que temos no agrupamento um curso de português de língua de acolhimento que serve precisamente para ajudar essas pessoas na aprendizagem da língua, e é algo que depois é necessário que eles também necessitam para legalizarem a sua situação. Muito bem, muito obrigado, Fernando, por ter aqui falado das várias iniciativas que a CDU propõe. Quanto ao Partido Socialista, pergunto ao Nelson Brito que propostas há, sendo que o Partido Socialista tem sido Câmara até agora e, portanto, com certeza que nesta matéria houve, com certeza, alguma coisa que foi feito, digo eu. O que é que é preciso mudar, se é que é preciso mudar alguma coisa, ou dar continuidade à política que tem sido ou que tem estado em vigor por parte do Partido Socialista? Bem, deixe-me, em primeiro lugar, só fazer aqui uma declaração de interesse. É que o candidato Fernando Arruda aprende rápido, isso é um facto. Desde o debate até agora já aproveitou o gabinete do imigrante e já fala, ainda não disse bem o termo técnico, mas lá residência no âmbito das pessoas com deficiência. Aprendeu rápido e colocou logo também essa ideia após me ouvir no último debate. Em 2009, quando entrei na autarquia, a autarquia tinha uma técnica de ação social e, a título simbólico, tinha uma grande iniciativa em relação à ação social, que era precisamente um passeio de barco anual com os idosos.
Depois, queria deixar também 2021, 12 anos envolvidos de ter liderado a autarquia de Aljustrel. Nós deixámos várias técnicas qualificadas nesta área da ação social nos quadros a trabalhar para a autarquia, um CLDS com 3 técnicos a trabalhar com mais de 700 mil euros para aquilo que era as animações de base social. Não havia na altura. CLDS e depois... Em 2009 não havia CLDS. Também é verdade. Eu disse em final de 2021, deixei CLDS a funcionar. Para além de indelicado de interromper, ainda interrompe Peço mal. desculpa. Ainda interrompe mal. Eu disse em final de 2021, toda a gente me ouviu, CLDS a funcionar. Por isso, mal interrompido em vários aspectos. Depois, a questão da Universidade Sénior, mas também um programa de alfabetização que decorreu em todas as freguesias e aquilo que foi um vasto programa de apoio aos medicamentos, de aquisição, de material geriátrico que forneceu todas as IPSS deste Conselho, enfim, tanta coisa que foi feita em 12 anos, não conseguiria explanar no tempo que aqui tenho. Atualmente, parece-me que é muito importante também, até porque os municípios ganharam uma nova competência em termos de ação social, fruto da descentralização daquilo que é o Estado Central para os municípios. Nós já adquirimos, sabem os alstroenses do Conselho, um edifício perto da Casa do Povo e que já está neste momento a funcionar para fazer atendimento no âmbito dessa descentralização, e acho que há um mundo por a frente que temos nos próximos anos de grandes intervenções, como aquela que já está de alguma forma em curso, a Unidade de Cuidados Continuados, em que o município de Aljustrel tem um compromisso até o limite de 1.300.000 euros. Não há memória neste município, a seguir ao 25 de Abril, e antes também não, de um compromisso tão grande por parte do município para uma obra de uma envergadura e de uma importância tal que, não sendo propriedade do município, o município fez aquilo que tem que ser feito já, que é ir atrás de uma obra que é muito maior que a própria Santa Casa da Misericórdia ou qualquer instituição deste Conselho, porque tem uma envergadura que até pode abranger utentes fora do nosso Conselho. Por outro lado, também a própria Cocaria, que tem há largos anos o investimento previsto e que está sensivelmente a decorrer agora aquilo que pode ser um lar para a Cocaria, que só tem feito aqui apoio domiciliário no seu objeto, e ganhar aqui esta valência que é muito importante, não só no aconchego do Conselho, mas para aquela nova, antiga freguesia de Rio de Minhos. Santa Casa da Misericórdia de Seixana teremos que rapidamente acompanhar, porque nota-se e sabe-se, e o Fernando deve saber também disso, até por a proximidade que teve sempre com aquela instituição, que em poucos anos estará, obviamente, sem condições para poder continuar a albergar aquilo que é o seu principal objeto, para além de outros, que é a condição lar. E por isso temos aqui, diria eu, vários desígnios por a frente em matéria de ação social e em termos de infraestruturas. E aquela que já falei com a Sercicoa, que já tive, inclusive, enquanto candidato, reunião com a Sercicoa, para que venhamos a ter um lar residência, a par daquilo que é um serviço que já fazem, o CAVI, aquilo que é um centro de apoio à independência das pessoas, e que já há esse trabalho feito no terreno. Por isso há um manuncial de trabalho a ser feito na ação social e a melhorar, porque essa é uma condição que eu não prescindo, é que nós fizemos muita coisa em 12 anos, mas há muita coisa a aprofundar e, de alguma forma, a avaliar e melhorar, porque isso é a humildade democrática, deve-nos sempre conduzir para aí também. Muito obrigado também ao candidato do Partido Socialista, Nelson Brito, por aqui ter apresentado esta questão da ação social. Existem modelos noutras autarquias, noutros locais do país, falaram aqui dos idosos, das crianças, em que os idosos e as crianças convivem e do qual a experiência de vida de quem já tem mais alguns aninhos tem sido importante para passar a mais jovens, até com apetências profissionais de cada um desses mais idosos no ensinamento daqueles que são os mais jovens. É apenas em atalho de foice. Rui, continuamos agora com outra temática. Introduzamos uma das que são seguramente das áreas mais importantes, todos os municípios fazem dessa área naturalmente, a economia e a captação de investimento, grandes bandeiras. Começo neste contexto e neste particular por indagar o representante do Chega, Jorge Galhofa, em 2 quadrantes, olhando para aquilo que Aljustrel representa a esse nível, ao nível das empresas, da captação de empresas, da capacidade que o município tem tido, e o que é que advoga caso o Chegas chegue, passa a redundância, à Câmara Municipal de Aljustrel, o que é que defende que deverá ser implementado para consubstanciar tudo aquilo que a Vila Mineira e o Conselho é neste momento a este nível. Ou seja, o Conselho tem todas as condições para receber investimentos, mas isso tem que ser captados, não é? Então o Chega propõe
isenção de taxas municipais, por exemplo, para quem queira investir no Conselho, a redução de impostos, a promoção ativa junto das câmaras de comércio, porque quem venha de fora invista e se sinta bem no Conselho e fique, permaneça, não é daquele tipo de ir e vir. Há muito que fazer e a Vila tem condições para isso. Terá que haver investimento, não é? Tem feito esse trabalho de sapa, como sei dizer-se, desenvolvido pelo PS nos últimos mandatos. Acho que o PS fez o desenvolvimento que pôde, mas atualmente acho que as ideias do PS estão um bocado vazias. Não... Mas há algum projeto, há alguma ideia, existe um alguma projeto. filosofia que identifique como sendo imperioso implementar no Conselho? Existe um projeto e como eu disse no princípio, eu sou mandatário, só estou a dar conhecimento da lista que existe. Isso será o candidato à Câmara que irá aprofundar esse tipo de assuntos. Eu apenas vou dar o conhecimento daquilo que o Chega tem em mente para fazer e das ideias que temos e depois ele na altura própria debaterá esses assuntos. Última formulação, neste particular, entende ou defende que esta é efetivamente uma área primordial para o Conselho? Sim, o Conselho tem condições para isso. E vai apresentar ideias nesse iremos apresentar ideias nesse sentido. Passo ao candidato da CDU, E aliás, Fernando Ruas. é bom para o Conselho, até para as próprias freguesias também. Não é tudo para o Conselho, as freguesias também merecem algum investimento também. Sim, E falamos tem um do bocado Conselho, e tem um bocado abandonadas. envolvendo as freguesias, naturalmente. Fernando Ruas, candidato da CDU, a questão é exatamente a mesma. O que é que, aos seus olhos, representa Aljustrel nesse particular, no dinamismo que tem tido ou não, segundo a sua opinião, ao nível da captação de empresas? É a pergunta número 1, com o lado B da mesma questão, a ser o que é que acha que é importante que seja feito caso vença as eleições a 12 de outubro. Bom, esta área é realmente uma área importante para debatermos aqui hoje. Dizer que o desenvolvimento económico que o Conselho tem tido deve-se em grande parte à dinâmica da empresa Almina, que é aqui o grande empregador, e também outras empresas, também aqui da região, que também têm tido um grande desenvolvimento e que também têm contribuído para a riqueza e para a criação de emprego. Dizer que no âmbito da Câmara, aquilo que seria a sua competência, que era a zona industrial da Aljustrel e as outras zonas de atividades económicas também do Conselho, dizer que no caso da Aljustrel, aqui a nossa zona industrial já há anos que está cheia, não tem condições para quem lá está expandir a sua atividade, não permite que novas empresas se instalem também ali e tem levado a que algumas empresas também saiam aqui do Conselho para irem para concelhos vizinhos, como é o caso da empresa Vedsbansa. O grupo Biquímicos quer também expandir a sua atividade e não tem espaços. Dizer que estamos aqui fortemente motivados para apoiar aquilo que é a iniciativa privada, ela é importante para a vida do nosso Conselho e aquilo que da nossa parte for possível fazer para apoiar, iremos fazê-lo. Relativamente, falando como disse, de propostas concretas, queremos dar aqui enorme importância à ampliação da zona industrial da Aljustrel, com lotes acessíveis, boas infraestruturas, incentivos também para que as empresas se possam instalar também ali. Queremos também criar e dinamizar novas zonas industriais também nas freguesias, que têm sido ignoradas. Dizer que a zona industrial de Messejana foi construída há perto de 25 anos e está estagnada porque têm sido vendidos lotes, as pessoas depois têm anos para fazer ali também, para construírem, para desenvolverem ali as suas atividades e não fazem nada. Pronto, aquilo que proponho, como já fiz até em reunião de Câmara, isso foi feito, que foi reverter para a posse da Câmara lotes que foram adquiridos e em que as pessoas, como disse, tinham o compromisso de fazer ali a construção, fazerem ali a sua atividade e não fizeram como tal. Isso tem que ser revertido nesses casos e divulgarmos para que potenciais interessados possam comprar. Também em São João de Grilhos foi lá construída uma zona de atividades económicas com 10 lotes, serve e muito bem para fazer ali a feira e outras atividades similares, mas empresas ali a deslocalizarem para ali os seus negócios também não tem havido. A zona industrial de Ervidel é também outra proposta que já está no programa eleitoral
do PS há 10, 15 anos. Foi agora anunciada, há poucos dias atrás, mas também não foi começada. É importante que avance, esperemos que isso se possa concretizar. Rio de Moinhos, também, que é agora outra recente freguesia do nosso concelho, que foi desagregada da Austrália, também propomos o aproveitamento da proximidade da autoestrada para fazer ali também um projeto para construir uma nova zona industrial e aproveitar aquelas potencialidades. Também é importante falar aqui na agroindústria, é importante também deixarmos um bocadinho para o lado aquela dependência exclusiva da mina. Queremos que a mina funcione aqui por muito tempo, mas temos que pensar aqui em alternativas, e a atividade agrícola que tem tido a grande implantação no concelho com o aumento do perímetro de rega, é importante que isso seja feito para fixar aqui empresas que possam fazer a transformação desses produtos. Queremos também fortalecer aqui o nosso relacionamento com as instituições do setor, nomeadamente a Associação de Regantes e Beneficiários do Roxo e a Associação de Agricultores do Campo Branco, para aprofundarmos essa ligação de parceria, para que possamos trabalhar com eles no desenvolvimento económico do nosso concelho. Já ultrapassou os 3 minutos. Passo a palavra ao Nelson Brito, já foi Presidente de Câmara, está aqui a candidatar-se novamente. O que lhe pergunto é como é que adjetiva a avaliação que o candidato da CDU fez em relação a esta matéria, naturalmente, e o que é que, ou quais são, aliás, os pilares que para o Nelson Brito e para a sua candidatura e para o Partido Socialista são, enfim, as grandes diretrizes para o próximo mandato, caso vença as eleições. Bem, 2 em 1 então. Em primeiro lugar, não vou apreciar diretamente aquilo que foi acabado de dizer, mas queria antes falar em dados concretos. A Austral, durante os últimos anos, foi um exemplo a nível nacional de captação de empresas e de emprego. Não o digo eu, é factos. E temos dados que de alguma forma concretizam esta afirmação. No crescimento do volume de negócios, pro data, que a Austral teve desde 2011 a 2021, enquanto Portugal cresceu 60%, o continente 60%, Alto Alentejo 77%, Alentejo Central 60%, Alentejo Litoral 117%, Baixo Alentejo 120%, a Austral cresceu 362% naquilo que é o volume de negócios que temos. E depois, para também perceberem aquilo que estou a dizer, nós temos, para além da mina, cerca de 7, 8 empresas que colocam 600 a 700 postos de trabalho, PMEs, que foram de alguma forma colocadas aqui também nos últimos anos. Desde a Strucflex, a Transwater, a Campos do Roxo, a Epiroc, a Drilcon, que veio de Castro, fez o sentido inverso daquilo que foi, também podia ser dito, veio a Drilcon para cá em sentido inverso àquilo que foi a Vedis Banza, mas também a Orica, que passou da SEC, que era uma empresa nacional, para uma empresa multinacional, enfim, o grupo Berrapac, temos uma série de grupos, até locais também, que ganharam uma outra volumetria. E, meus caros, de 2011 a 2021, vivemos só dos piores períodos da nossa vida democrática, com 5 anos de troika e 2 anos de pandemia. E isso não coibiu da Austral, sim, a Austral, ter uma marca própria de crescimento que me parece que foi muito importante, porque isso significou criação de emprego. E esse emprego também tem história. Quando nós cá chegámos em 2011, nós tínhamos uma taxa de desemprego a nível nacional acima da média nacional, acima do Alentejo, acima do Baixo Alentejo, e hoje, envolvidos dados de 2021, mais uma vez, para o data, nós temos dados abaixo do Baixo Alentejo, do Alentejo e da média nacional em termos de desemprego. Há um trabalho enorme feito em termos de economia, em termos de captação, porque isso significa uma coisa: fixação de pessoas, regeneração da nossa terra em termos de pessoas. Isso é muito importante, aquilo que foi feito, e não é um desconsiderando. E o mérito, se quiserem, o mérito é das empresas. Tudo bem, mas nós tivemos mérito em captar. Que o diga a Strucflex, que o diga a Epiroc, que o digam eles, não digo eu. Por exemplo, e por isso queria-vos dizer que é muito importante, sim, nós termos uma visão de modernização daquilo que é as áreas empresariais existentes, não só na sua expansão, mas também em termos tecnológicos. Temos que dizer uma coisa também: a zona industrial da Austral está esgotada. Se está esgotada é porque há um trabalho que foi feito. Se está esgotada é porque há um trabalho que foi feito. O que falta aí é municípios no Baixo Alentejo, neste interior, terem zonas industriais, e aquilo que procuram é quem? É esgotar as suas zonas industriais. Depois temos um bom problema em Austral. Temos que ter nova expansão da área industrial, porque temos uma área industrial que foi esgotada. E isso é um bom sinal, é um sinal da vitalidade daquilo que foi feito. E que eu digo, sou eu agora, mas o povo da Austral sabe muito bem esse trabalho e esse testemunho que se tem feito ao longo dos anos.
Pergunto-lhe ainda relativamente a esta temática, uma vez que diz que há este esgotamento do parque industrial, se neste contexto e em função justamente disto, o PS pretende a sua ampliação ou a construção de uma nova, porque não? Tem um minuto para responder, para que fiquemos Serei com breve. equidade no tempo. Ervidel, há pouco foi dito que foi anunciada, não foi anunciada, está para ser adjudicada já aquilo que é a zona industrial de Ervidel, adjudicada, tem um concurso por detrás. Depois, por outro lado, também, quando saía há 4 anos, ficou precisamente 7 milhões para áreas empresariais, em que 3 milhões, sensivelmente, destes 6 milhões, era para a expansão da área industrial de Alstrel, que tem tido um problema jurídico com aquilo que são os terrenos de expansão para a área industrial, mas que penso que estarão ultrapassados e será uma realidade com um novo pacote de financiamento. Não queria deixar só de dizer uma coisa muito importante. A Alstrel tem uma capacidade agrícola muito grande em termos de produção e está a ser aumentada a partir de um território que estava vetado à água, que é precisamente a partir de Rio de Moinhos e Freguesia de Messejana, com a nova expansão do perímetro de rega. E isso é muito importante, olhar para a agricultura numa lógica de produção, mas também da capacidade agroindustrial para transformação, e aquilo que para mim é importante também é olhar para uma agricultura que tem mais dificuldades, que é precisamente a agricultura de sequeiro, ligada ao Campo Branco, ligada à ZPE, e que temos de ter aí um cuidado especial, precisamente nessa área agrícola do território do Concelho de Alstrel. Passamos o ponto da situação relativamente ao tempo já utilizado pelos candidatos. O candidato do Chega utilizou 3 minutos e 50 segundos, tido um poder de síntese e já justificou, porque é que não argumenta de outra forma, falo-á o cabeça de lista. O Fernando Ruas da CDU já utilizou 8 minutos e 3 segundos e o Nelson Brito do PS 8 minutos e 23 segundos, portanto há aqui uma equidade. Sigamos. Muito bem, continuamos. Vamos falar agora de outra área, da cultura. A cultura é muito abrangente, desde logo a gastronomia é e pode ser cultura, mas falando em concreto aqui no Concelho de Alstrel, nós temos aqui várias iniciativas ao longo do ano que são cartazes e seguramente que animam o comércio local, o tecido económico é importante, é válido a partir daí também, de falar da Feira do Campo, da vinicultura, em Ervidel, ou das festas de Santa Maria na Messejana, a festa e o Festa e Canta, a Noite Branca e outras coisas mais, a própria germinação que a Alstrel tem com uma cidade francesa, não sei até que ponto isso tem sido bem aproveitado ou não, mas falando em cultura, fala-se em tudo isto, o que é que cada um dos partidos políticos pretende trazer de novo para a ribalta no caso de ser eleito e de ser Câmara Municipal. Começo pelo candidato do Chega, devo dizer-lhe mais uma vez, e é importante também fazermos esta ressalva, o Jorge Galhofa já falou disso, naturalmente que o candidato terá as suas ideias, agora onde é que ele vai expor as ideias é um problema do Chega e do candidato, porque esta é uma oportunidade, ele não está cá, é só para lhe dizer que a comunicação social procurará dar voz sempre que é possível. Ao caso, portanto, o meu amigo hoje tem aí essa responsabilidade acrescida. Eu estou no papel de mandatário, não de candidato. A função aqui é transmitir o que está na agenda. O candidato, quando andar em campanha, que irá fazer campanha junto à população e irá fazer... Promover junto às pessoas essas ideias. Fazer muito isso. bem. E aí ele debaterá esses sentido, assuntos. Aquilo que me foi pedido foi só para vir trazer aquilo que o Chega tem em mente para Alstrel. Em relação à cultura, ele quer criar uma rota do canto alentejano, porque tem-se perdido ultimamente os nossos rãs folclóricos, os cantares dos grupos que tínhamos aqui, tem-se visto muito pouco. Concertos nas freguesias, vou-lhe dar um exemplo, hoje podemos fazer em Alstrel, amanhã podemos fazer em Redemoinhos, no mês a seguir Sejam de Garilhos, no mês a seguir em Ervidel, ou seja, fazer uma rotatividade da nossa cultura entre a nossa freguesia e fora das nossas freguesias e concelhos. E de novo, o Chega vai trazer alguma coisa de novo? Vai com toda a certeza. Vai com toda a certeza. Isso posso lhe garantir porque fui eu que fiz esta parte e eu conheço-a bem. Também queremos trabalhar aqui nos teatros, nas exposições, nas músicas, fazer um guia local, porque há muita gente que mora no Concelho que se calhar até não conhece a zona histórica do Concelho, criar visitas, caminhadas, ou seja, arranjar tempo e que faz muita falta para as pessoas possam conviver de novo. Esquecer um bocadinho as redes sociais
e arranjar espaço onde as pessoas possam conviver umas com as outras, numa freguesia com a outra, com o Conselho, dentro do nosso Conselho, fora do nosso Conselho. E o Chega tem isso em mente e isto é uma das coisas que irá fazê-lo com toda a certeza. Muito bem, obrigado ao mandatário do Chega. Passo agora para o Fernando Ruas, candidato à Coligação Democrática Unitária. Esta questão da cultura é muito abrangente. Concorda comigo, Fernando? Tem aqui matéria para se expandir. Sim, concordo, mas quero dizer o seguinte. Pronto, aqui foi sorteada aqui esta ordem das intervenções. Isto depois leva a que, por exemplo, o candidato Nelson Brito fale sempre depois de mim e eu não tenho a capacidade depois de responder àquilo que ele... Fernando, deixa-me dizer o seguinte, aqui no debate, não é? Desculpe interrompê-lo. Muito obrigado também pela participação da plateia, a vossa opinião e nós respeitamos-la. Foi feito esse sorteio de forma transparente, devo dizer, mas o Fernando terá depois a oportunidade no final, quando a sua última intervenção, de retorquir e de voltar atrás, enfim, e de explanar novamente as suas ideias. Portanto, não será por aí, pronto, seguramente, mas que o candidato do Partido Socialista ficará sem resposta. Mas isso aí depois dizer que o tempo já passou e a pertinência também passou. Eu vou falar na cultura, mas quero só deixar aqui uma nota relativamente a uma coisa que o Nelson aqui disse, da zona industrial, que está esgotada, ainda bem que está esgotada. Pois, mas não está esgotada de agora. Está esgotada já há 7, 8 anos. Já nessa altura era para se ter pensado em fazer aqui a ampliação. E não se fez. A verdade é essa. Não se fez e não é fazer só quando está esgotada. Temos que fazer, temos que prever as situações e temos que ponderar soluções, não é estar esgotada há anos e depois é que se vai atrás do problema. Penso que não podemos ir por aí, mas queria também deixar aqui esta nota para não deixar tudo para o fim, senão isto depois torna-se também muito confuso. Relativamente à cultura, dizer que a Austral precisa de criar um plano municipal feito com a população, com os nossos artistas, com os nossos músicos, com aqueles que trabalham nesta área e que sentem que não são, muitas vezes, nem considerados, nem valorizados. Os eventos que foram aqui falados são eventos importantes aqui para o Conselho, mas não nos podemos ficar apenas por aí. E também outra opinião que tenho é que essas atividades ficam muito concentradas aqui na sede do Conselho. Temos também que pensar num plano para levar esse tipo de iniciativas culturais também às freguesias. Nós até temos os centros socioculturais que foram construídos também já há muitos anos pela CDU e que não têm atividades regulares. O desafio aqui é que me digam, por exemplo, em relação ao Centro Sociocultural de São João de Grilhos, ou mesmo de Rio Domingos ou de outras localidades, qual é o programa que existe para potenciar o investimento que foi feito naqueles espaços. Para já também queria saber, a nível de manutenção, como é que estão. Penso também que têm sido um bocado descurados. E não têm, a verdade é que não há lá atividades regulares. Aquilo que proponho é que se faça uma programação para aproveitar as potencialidades desses espaços que foram construídos e foram, na altura, investimentos consideráveis para criar aqueles espaços nas freguesias, para não ficarem apenas aqui pela Vila da Austrela, mas já que os temos que aproveitar as suas potencialidades e ter um plano para fazer com regularidade iniciativas lá, não é fazer só um baile ou fazer lá um almoço de uma festa qualquer. Temos que ter uma programação consistente, organizada, regular, para potenciar aqueles espaços. Nós temos depois também algo que é muito próprio aqui do Conselho. Temos o património mineiro, temos o património de Messejana também, o património histórico. Todas as terras têm ali potencialidades a esse nível. Temos que criar aqui um plano que permita, de uma forma consistente, organizada e programada, aproveitar tudo aquilo que são as potencialidades do nosso Conselho, sem deixar ninguém de fora. Muito bem, Fernando, concluiu o seu raciocínio em relação a esta matéria. Com certeza que para cada uma das matérias haveria muito mais a dizer, nós temos consciência disso, mas o tempo também é exatamente nosso inimigo neste sentido e temos que o cumprir escrupulosamente, ou pelo menos vamos tentar fazê-lo. Nelson Brito é conhecedor pelo tempo que foi Câmara. Algumas destas ideias que aqui lançámos, não sei se nasceram no tempo da CDU, se já é do tempo do Partido Socialista, mas independentemente disso, são para manter e para continuar. Há novidades em relação à cultura. O Partido Socialista tem ideias e tem projetos
nesta matéria? Sim. Bem, só deixar aqui uma nota ainda em relação às questões Vocês com essas notas todas que vão deixando, eu vou ficar daqui, vamos aqui Vou gerir o tempo. Uma nota só que é a revisão do PDM teve grande impulso em termos daquilo que foi o resultado final já no tempo em que eu estava na autarquia. E esse impulso, no caso da expansão das áreas empresariais, resultou uma Moncoca que não existia, Cargueiro, Rio de Moinhos, Ervidel, enfim, resultou uma série de inscrições na revisão do PDM que não estavam previstos naquilo que era uma primeira proposta que vinha no tempo ainda da CDU. Por isso, está bom de ver aquilo que é hoje falar de fácil, mas aquilo que era as intenções em relação a mais investimento em termos empresariais e em termos daquilo que eram as áreas empresariais, aquilo que existia era pouco mais que nada numa proposta de PDM. Queria deixar uma visão na cultura em 3 sentidos, e a primeira não quer ser mal interpretado. Nós temos que ser mais eficientes naquilo que é a cultura que já temos hoje e aquilo que de alguma forma despendemos. Não indo em contra daquilo que muitas das vezes o povo fala e a CDU gosta de sublinhar porque está na oposição, é só festas, é festas a mais. Nós temos de ser eficientes naquilo que é o calendário cultural que temos, para depois não dizer vamos reforçar mais, como estava aqui a dizer, sendo assim ainda é mais festas que foram propostas aqui. Não é mais festas, é descentralizado relativamente aos... Já é a segunda vez que me interrompe, isto está bom. Bem, por outro lado, eu acho que é importante nós sermos eficientes, manter um calendário. Obviamente a nossa identidade é muito importante, do Canto Alentejano, como nós e o Jorge, eu convidava a ir ao Canto Alentejano, que é uma iniciativa que iniciámos há alguns anos e que tem uma grande afluência por parte das pessoas, por parte do público. Defendemos o canto e ao mesmo tempo o comércio. Enfim, uma série de iniciativas que não interessa se foram no tempo do PS ou da CDU, estão a dispor da população, isso é que é o mais importante. Por outro lado, eu queria deixar uma marca que temos que nos próximos anos olhar para a cultura, que é a cultura tem que cada vez mais conhecer um passo de democratização. Ou seja, termos gente nossa que tenha acesso a boas iniciativas culturais, mas que também possam participar e fazer parte dessas iniciativas culturais. O caso do canto, que se tem defendido, e muitos municípios fazem isso, e acho que temos que aprofundar aquilo que é as crianças à volta do canto, para termos a passagem de testemunho. É um exemplo, mas é muito importante. Aquilo que fazemos na Filarmónica é uma questão fulcral. Nós não só somos desfrutados ao ver aquelas brilhantes intervenções ao longo dos tempos de várias gerações já que a Filarmónica tem, mas por outro lado também a Filarmónica consegue criar músicos, não só enquanto homens e mulheres, mas sobretudo também músicos que dão cartas hoje como profissionais, que são já próprios professores quando foram alunos durante tantos anos aqui. E por isso está aqui um aspecto muito importante em que nós criamos, nós, a comunidade, e neste caso uma associação. E esta criatividade que tem que haver na cultura também. Alstrel ser capaz de fazer. Made in Alstrel, se quiser, neste aspecto. Muito bem, falámos também aqui de cultura, vamos agora para outra área e para outra matéria, Jorge. Rui, desculpa. avancemos para a área da educação, que é fundamentalmente uma das áreas também mais importantes, porque é desta área que nasce a cidadania e o olhar dos nossos jovens, que deve ser agregador em torno das realidades e da identidade local. Neste contexto e nesta área em específico, pergunto também ao representante do Chega, Jorge Galhofa, como é que olha para a educação no Concelho de Aljustrel, ao nível do parque, do parque escolar, ao nível da atenciosidade que o município, e do apoio naturalmente que o município dá a este setor, que avaliação lhe merece, e complementarmente, obviamente, o que é que se propõe fazer. Já sei que não vai falar muito, mas alguma outra ideia alusiva a esta temática? É assim, o Chega na agenda tem criar umas creches de apoio às famílias, principalmente aqueles casais que trabalham os dois. Avaliar também a procura real que existe, se necessário, apoiar também quem procura. Instalar-se no Conselho, dar alguns apoios. E a nível escolar, eu penso que o Conselho está a pensar. Como é que classifica o parque escolar de Aljustrel? Há que haver um pequeno investimento também, se calhar fazê-lo crescer mais um bocadinho. Pronto, como deverá imaginar, e basta, não é necessário ser jornalista para perceber que para nós
enfim, não é muito satisfatório perspectivarmos e olharmos para o tempo e percebermos que não está a utilizá-lo e a intenção ou a finalidade do debate era esta. Foi pedido... Obviamente não temos responsabilidade nenhuma nesse sentido. Pronto, foi pedido ao mandatário que o mandatário desse a conhecer a agenda. Mas sublinhar que não é para nós, enquanto jornalistas, estamos aqui para dar ao mesmo tempo a toda a gente para apresentar as ideias. Passo ao Fernando Ruas, é uma área que lhe é muito cara naturalmente, é professor de formação. Pergunto-lhe o que é que a área da educação representa quando olha para aquilo que a Austral é e o que é que, na sua perspectiva, caso vença as eleições a 12 de outubro, irá ser importante implementar para corresponder àquilo que a CDU advoga nesta temática. Ok, quero só também aqui responder àquilo que o Nelson também me confrontou há pouco, antes de entrar aqui no tema, que quer fazer mais festas, pois eu não quero fazer mais festas, porque a opinião que tenho dado é que quer-se fazer festas, mas depois há dinheiro para festas, mas não há para outras coisas. Aquilo que disse foi que a atividade que é feita a esse nível não pode cingir-se essencialmente na Vila da Austrália e tem que ser também programada para se levar também esse tipo de eventos, logicamente que não com a mesma dimensão, mas que tem que haver mais iniciativas desse tipo também nas freguesias. Manifestei-me, não é mais festas, é gastar menos dinheiro, tive a oportunidade de falar nisso. Gastámos 300 e tal mil euros este ano na Feira do Campo, mais 80 mil do que tinha sido no ano passado, porque é ano de eleições, a verdade é essa. E depois falta dinheiro para outras coisas que são importantes. Há coisas que se falam, não há dinheiro, mas para as festas há dinheiro. Eu quero é que se gira melhor, de maneira que se gaste talvez menos dinheiro naquilo que se faz aqui em Austrália, para depois poder haver também verba disponível para fazer mais atividades também nas freguesias, porque quem está nas freguesias tem o mesmo direito também de ter acesso a esse tipo de iniciativas, não é só quem está aqui na sede do Conselho. Relativamente à área da educação, tivemos a oportunidade de requalificar a escola secundária, que era um projeto importante para ser feito aqui no Conselho, uma escola que este ano temos lá perto de 400 alunos, já foi abandonado pelo atual Executivo, já fomos informados que isso não vai ser possível ir por diante. Temos que tentar retomar esta necessidade assim que possível. Essa intervenção é urgentíssima, pelos motivos que todos sabem. Também temos aqui uma obra de ampliação da Escola Básica da Austrália, ao Centro Escolar, que começou há um ano e está na mesma. Não há quem veja ali avanços significativos também ali naquela obra. É importante que avance, também ao nível destes níveis de ensino pré-escolar e primeiro ciclo temos muita falta de espaços. O centro escolar foi construído em 2013 e logo nessa altura se constatou que já não dava resposta às necessidades aqui das turmas do primeiro ciclo, porque foi sempre necessário levar essas turmas ali para a escola EB23. Também relativamente à Escola Básica da Austrália, também penso que é importante falar aqui no sistema do AVAC, aquele sistema central que nunca funcionou devidamente, continua sem funcionar. Ainda este verão, ainda estamos a passar por isso, sente-se lá dentro do interior, lá no interior do edifício, temperaturas elevadíssimas que levam a que as crianças e os adultos que lá trabalham passem ali por muitas dificuldades e queremos também melhorar as escolas das freguesias. Nós queremos que as pessoas que estão nas freguesias permaneçam lá, não queremos que tragam esses alunos aqui para a Austrália. Para que isso aconteça, é importante dar as melhores condições a quem está nas freguesias, para que as pessoas não se sintam tentadas a trazer as crianças aqui para a sede do Conselho. Também dizer que foi aberto recentemente um concurso para as escolas, já ouvi falar que está outro também pensado para abrir também em breve, não sei se é verdade ou se é mentira, mas que está para arrancar muito brevemente, e dizer o seguinte: teve um concurso aberto há um ano e bem atrás, o concurso, quando é aberto, cria ali uma reserva de recrutamento de 18 meses, que já está esgotado, acabou em abril. Era importante, logo nessa altura, ter sido aberto um novo concurso, para que agora, no início do ano letivo,
nós tivéssemos pessoas na escola, a nível de assistentes operacionais, para dar resposta a isso. Penso que aquilo que se pretende com o concurso é alimentar, são objetivos políticos, é alimentar ali a expectativa, são objetivos políticos, porque se não fosse assim já podia ter sido aberto em abril ou em maio. Foi aberto há pouquíssimo tempo. Vai transitar, logicamente, para outro mandato, e quando o concurso vai estar concluído, se calhar lá para novembro ou dezembro, e atualmente não há ali mecanismos para colocar pessoas a trabalhar ali nas escolas. Também queremos reforçar aqui as bolsas de estudo. Toda a gente sabe que é muito difícil ter os filhos a estudar na universidade, o valor dos alojamentos são elevadíssimos, as viagens também são caras, queremos reforçar o apoio aos alunos universitários para que consigam ir para a universidade e não ficarem impossibilitados de o fazer por falta de recursos económicos. Pretendemos reforçar essas bolsas de estudo. Passo agora ao candidato do PS, Nelson Brito, se achar por bem retorquir em relação a algumas observações que foram feitas pelo candidato a saído, pode fazê-lo, mas a minha pergunta fundamenta-se nisto, ou baseia-se, ou alicerça-se nisso. O que é que, neste particular, o PS entende que é importante que seja feito e vai fazê-lo caso vença as eleições? Sim. Bem, em primeiro lugar, queria só dizer o erro histórico que seria e a assertividade que foi quando decidimos construir o centro escolar e que, na altura, vi uma CDU, que também lá estava, que não queria e queria apenas a requalificação das escolas existentes. Nós percebemos que o centro escolar seria estratégico e mais, fizemos logo, ainda no meu tempo, um novo projeto, que é aquele que está hoje em obra, para aumentar precisamente essa capacidade. Sob um outro prisma, que era uma questão que para nós também nos colocava receio, era não contribuirmos para o encerramento de escolas nas freguesias. Rio de Moinhos. Rio de Moinhos foi efetivamente um caso desses, em que havia alguém que se perdia naquela quando isso é um polo do centro escolar, isso não pode ser assim, e o que para nós era importante era Rio de Moinhos ficar aberto. E ficou, e ainda hoje está aberto aquilo que é o polo, que é o que menos interessa, um polo do centro escolar, está aberto, está a funcionar. Rio de Moinhos tem crianças e tem professores e tem uma escola aberta. Jungeiros, que reabriu novamente, sensivelmente no ano letivo passado e que este ano vai continuar. Por isso estamos a fazer uma tendência ao contrário de conseguirmos manter e reabrir escolas naquelas que são as freguesias. E neste momento estamos precisamente a fazer aquilo que é, porque estamos a ser confrontados com um bom problema, é que vamos ter que abrir 2 salas que já estão abertas, já começou o ano letivo na escola número 1, onde é a escola da Avenida. Isso é a assertividade que temos efetivamente que ir para um novo centro escolar que já está em construção. Imagina que se tenha feito aquele erro histórico de reparar as escolas existentes, as escolas do plano do centenário, não tínhamos partido para esse centro escolar e para este novo centro escolar que já foi projetado nessa altura. Há uma questão que eu queria deixar também daquilo que é o ponto de vista da educação. É muito importante aumentarmos aquilo que é a oferta escolar, reforçar, beneficiar as escolas que existem nas freguesias. Esse caminho tem sido feito. Tem sido feito, mesmo também neste mandato, tem sido feito. Gostam tanto de frisar este mandato, também podiam frisar que este mandato, Ervidel, Messejana, ganhou melhores condições. Está o ideal, está tudo feito, claro que não está, nunca estará, mas ganhou melhores condições, esse é um facto. E há uma componente que eu queria dizer que temos que desenvolver na nossa questão escolar também. É que a Alstrel tem características próprias. Tem mulheres e homens que trabalham em muitos turnos. E nós temos que ter uma capacidade maior em termos de educação não só formal, aquela que os professores obviamente dão o seu empenho maior em termos daquilo que é lecionar, ajudar os nossos filhos a crescer, ajudar os nossos filhos a serem melhores homens, melhores mulheres, não só nas componentes formativas, mas também em cidadania, mas temos que ter uma capacidade de apoio à família. Não é substituir a família, mas é ganhar ainda mais volumetria no apoio à família, porque nós temos mulheres e homens que trabalham ao mesmo tempo em turnos e que têm, obviamente, horários muito diferentes daquilo que é uma comunidade que viva só do setor de serviços e que tem horários mais, digamos, mais condizentes às vezes com escolas que não têm um alargamento de apoio à família. Isso é muito importante que consigamos aprofundar essa questão, porque a componente de apoio à família tem características muito especiais, tendo em conta a empregabilidade que a Alstrel, o Conselho, gera. E por outro lado também temos que, de uma vez por todas, fazer aquilo que é não só uma visão de apoio em termos dos alunos que saem para a universidade, mas também conseguir ter essa visão de retorno. Isso tem que ser um plano gizado e tem que de alguma forma ter um acompanhamento, que é o aluno que sai, para sabermos se aquele aluno
quer e tem condições de Austral recebê-lo também quando faz o seu percurso de formação superior. Mas é muito importante também que façamos aquilo que é um avanço ou uma disponibilização para os alunos que não querem, por opção muitas vezes hoje, ir para as universidades, para o ensino superior, mas têm que ter capacidade técnica, têm que saber fazer para profissões hoje que a Austral consome e que, diria eu, porque é uma questão sempre muito especulativa, que é que acaba por ser o homem mais feliz? É aquele que vai à universidade ou aqueles que ganham uma valência técnica hoje, mas têm capacidade depois de ser bons técnicos, como nós temos hoje nesta terra, bons técnicos, bons intermédios e que tanta falta faz ao país. E por isso a Austral tem que ganhar essa capacitação com as empresas, não só com a empresa mineira, mas também com uma série de empresas hoje na área tecnológica, como agora que tivemos a última, na área do biogás e biometano, pode gerar novas vertentes tecnológicas e nós podemos ter gente realizada a partir dos jovens hoje, em áreas novas que estão aqui, bem à porta não, dentro do nosso território em termos concelhios. Agora que estamos a meio do mandato, façamos uma nova atualização. O candidato do Chega já utilizou 6 minutos e 23 segundos, o da CDU 16 minutos e 53 e o candidato do PS 15 minutos e 59. João. Muito bem, estamos a meio deste debate, faltam 4 temas subjacentes que vamos colocando aqui aos nossos candidatos. Estamos a falar de um concelho com praticamente 500 km², é o caso de Austral, não faltará muito para isso, mais concretamente 485 e pouco. Como é que estão as acessibilidades na perspectiva do Chega neste concelho? O que é possível fazer, melhorar? Está tudo bem? Os acessos. O que é que se pode fazer mais? O Conselho tem bons acessos. O problema dos acessos é que são acessos já com alguns anos. E o fluxo, principalmente pesado, tem aumentado e muito. E eu penso que isso também tem que ser em conjunto com as estradas de Portugal, porque nem tudo é do Conselho, não é? Eu acho que as estradas deviam ser todas melhoradas. E algumas em casa. Estamos a falar da vila, das freguesias. Portanto... eu falo do Conselho no global. Quando falo no Conselho, engloba as freguesias. Claro, será tudo, obviamente. E penso que as estradas que deviam ser pelo menos mais alargadas e levarem um certo tapete. Porque o portanto, caso o Chega ganhe a Câmara de Austral, pretende intervir ao nível das acessibilidades, sim, é isso? Sim. Há certas zonas que precisa mesmo. Há certas zonas basta ir uma viatura pesada na estrada e um ligeiro já não consegue passar. Há estradas que são 30, 40, 50 anos atrás e continuam na mesma, não foram. Mas o Chega a ter consciência que é preciso verba. Como é que depois... Se há verbas como é que vai angariar essa verba para, enfim, recuperar... A Câmara há de ter orçamento, há de ter parceiros depois para que haja investimento. Não é? E nesse aspecto... haverá verba com toda a certeza. Basta investimento e os parceiros certos. Claro que não se consegue fazer se calhar tudo de uma vez, não é? Mas isso, um começo já é... E há muito que melhorar mesmo no Conselho. Passo agora para o... Concluiu o seu raciocínio? Passo agora para o candidato da CDU, o Fernando Ruas. Fernando, ao nível das acessibilidades, naturalmente que é conhecedor por variedíssimas razões, até porque a CDU foi durante muitos anos a autarquia aqui e teve responsabilidades nessa matéria também. É possível e deve ser feita alguma intervenção ao nível de mais e melhores acessibilidades para o Concelho de Austral? Sim. Ao nível das acessibilidades há sempre coisas que se podem fazer, mas é assim, o Concelho, regra geral, penso que isto não é um assunto daqueles mais importantes para nós falarmos aqui, porque nós temos, felizmente, ao contrário de muitos concelhos do interior, temos boas acessibilidades. Temos uma intervenção que, na minha opinião, é urgente fazer, que é ali a estrada que vai do Cargueiro para Entradas, em que a parte que pertença ao Concelho de Castro Verde, essa estrada está reparada. Quando se entra aqui no Concelho de Austral, isso não acontece. Na minha opinião, essa é aquela que carece ali de uma intervenção mais urgente. Havia aí outra estrada que teve muitos anos também degradada, que foi a estrada que liga a Corte Vicentianos à freguesia de São João de Negrilhos. Essa estrada só há pouco tempo foi reparada, lamentavelmente, porque durante muitos anos as pessoas tiveram que
quem utiliza aquela estrada teve que utilizar com um estado de elevada degradação, e só aí há 3 meses, sensivelmente, penso que aquela estrada foi arranjada. Essas intervenções têm que ser sempre que são necessárias, e sempre que o município também tem essa possibilidade. No entanto, não se pode deixar só para estes momentos para se fazer esse tipo de intervenções. O Conselho tem, felizmente, boas estradas municipais, dizer que grande parte delas ainda advém do tempo da CDU, que investiu nessa área, nesses caminhos municipais, e foram intervenções que foram feitas com qualidade, e se não fosse com qualidade, possivelmente já estavam degradadas, mas essas estradas ainda existem, carecem, por vezes, ali de alguma conservação, mas apresentam ainda boas condições, e eu penso que é uma área, com o nosso Conselho, à exceção daquilo que eu indiquei agora, está bem. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Eu devo dizer que alguns temas são transversais a todas as autarquias, e aquilo que é, da nossa parte, importante é trazê-los aqui. Cabe a cada um de vocês opinar sobre isso. O Fernando acha que as acessibilidades podiam ter ficado em casa e termos de pôr aqui outra matéria qualquer, mas não foi isso que eu disse. Pois, mas foi quase isso. As regras são colocadas pela rádio. É um assunto dos mais importantes que nós temos aqui para abordar. As regras são colocadas, Fernando, ao nível do Conselho da Austrália, acho que estamos bem servidos. E o Fernando Ruas, aquilo que poderia fazer era dizer que, sobre isso não é importante, vou falar sobre outra coisa qualquer, e tê-lo-ia feito. Nelson Brito, sobre as acessibilidades, o que é que há a fazer? É possível melhorar ou não as acessibilidades aqui no Concelho de Austrel? Acha que tudo foi feito? 3 planos diferentes. A Austrel tem uma A2 que serve hoje muito fortemente este Concelho e estará ao nível daquilo que mais nos aproxima do mundo com essa questão. A autoestrada que nos coloca a sul e a norte da Austrel uma grande capacidade de mobilidade. Mas a Austrel não pode perder a sua ambição. Desde logo a Nacional 2, nós temos que ganhar aqui uma capacidade de reestruturação da Nacional 2, porque ela não é só importante nos corredores económicos e aquilo que é, de alguma forma, os transeuntes que nós temos, mas aquilo que é a Nacional 2 hoje na oportunidade de turismo. E por isso a Nacional 2 tem que ganhar aqui uma componente de requalificação mais forte, porque hoje há um trajeto conhecido como a Nacional 2, que é um importante elemento em termos turísticos, e a Austrel não é exceção. Temos o IC também e, por outro lado, aquela que é a ligação de Sejana-Alvalade, que tem que ganhar aqui também uma nova capacidade, e também, por outro lado, aquilo que é algumas estradas municipais, que admito, e desde logo até algumas que foram feitas no tempo da CDU e que, dado o tráfego que aumentou, o caso, por exemplo, de Montes Velhos Ervidel. É uma estrada municipal que tem hoje uma volumetria de carga pesada e que não pode ser displicente, e é da nossa competência. Mas nós não podemos, de alguma forma, ignorar aquilo que é necessidade em termos de mobilidade, rodoviária, acessibilidades que hoje temos, e temos necessidades. É um concelho que não para e, por isso, cria necessidades à medida que a economia e que a nossa capacidade de tráfego aumenta. E aumenta e tem aumentado muito, nomeadamente em termos pesados. E depois, por final, há uma obra que eu queria dizer que me enche de orgulho e que nós fizemos um trabalho enorme, que é precisamente a variante. A variante Austrel tem uma marca muito forte, vem dar uma mobilidade muito grande a este concelho, vem dar um desafogo, uma segurança rodoviária à vila da Austrel. E tem desafios, porque não pode aquela variante ficar feita no dia que for inaugurada e está o problema resolvido. Nós temos dentro da Austrel uma capacidade de mobilidade que temos que requalificar. O eixo principal tem que ser imediatamente pensado com as pessoas, participado por as pessoas, para percebermos que há uma variante que não pode só resolver o problema de afastar-nos o tráfego pesado, mas nós temos que ganhar qualidade de vida, precisamente a partir daquilo que é o eixo principal, o conhecido eixo comercial, que congrega 3 ou 4 ruas, 5 de Outubro, Avenida da Liberdade, enfim, 4 ou 5 ruas que traçam isso, e que a partir desta importante acessibilidade tem, efetivamente, aqui que ganhar um espaço urbano, uma qualidade de vida urbana diferente, até para potenciar um comércio que carece, obviamente, de uma requalificação naquele espaço para ganhar outra pujança. Por isso há um trabalho que, em termos de acessibilidades, nunca se esgota e que por hoje queria dizer por fim, porque isso também são acessibilidades. Aquilo que são os caminhos vicinais, os caminhos rurais, nós temos que continuar a olhar para aí também. Há um mundo rural que tem que continuar a ser defendido, e essas são acessibilidades muito importantes.
E são acessibilidades que devem estar também, de alguma forma, nas prioridades, para continuarmos a ter as pessoas do campo com outra capacidade de poder ter desenvolvimento da sua atividade agrícola e termos um mundo rural mais perto do meio urbano. Não nos basta dizer que Lisboa está longe, nós temos também que olhar o nosso território de uma forma mais coesa e por isso há um mundo rural dentro da Austral que as acessibilidades permitem certamente uma potenciação em termos da proximidade que nós não podemos prescindir. Muito obrigado ao Nelson também. Agora vamos passar para outro tema. O penúltimo tema deste debate, e é seguramente um dos mais importantes, se não mesmo o mais importante, trata-se da área da saúde. Em todos os concelhos onde nós já fomos e todos os autarcas que ouvimos olham para esta área com grande inquietude, porque os médicos não existem, não é fácil trazê-los, as medidas que são tomadas, enfim, não garantem aquilo que os municípios e os munícipes necessitam neste contexto, e agora gostaria de ouvi-lo porque há matéria de facto para, obviamente, falar um pouquinho mais, porque tem um descomunal desnível de tempo em relação aos seus colegas de debate, relativamente a esta área, a área da saúde, tendo já feito naturalmente, perspectivo que assim seja, uma radiografia sobre a Alstrel, o que é que receita é que implementará o Chega nos próximos 4 anos de chegar ao poder? Pronto, nós temos um centro de instalações médicas com todas as condições. O Chega quer aquele centro a trabalhar 24 horas. Acho que não há necessidade das pessoas saírem do nosso concelho e irmos para um concelho vizinho. Como é que isso é feito? Ou qual é a metodologia? Criando condições habitacionais, por exemplo, para os profissionais de saúde. Uma parte económica também que é importante, para eles fixarem-se aqui no concelho. Porque não faz sentido sairmos do nosso concelho 20 e tal quilómetros para ir para Castro Verde e se a coisa corre mal vai fazer mais 45 para 10, ou seja, faz 70 quilómetros, não acho que não há necessidade. E temos condições de pôr aqui o centro de saúde a trabalhar 24 horas por dia. Isso não tenho dúvidas nenhumas. É difícil, não há médicos, mas se a gente não trabalhar nessa matéria, eles também não vão cá aparecer, não é? E se não se der condições, também não caem do céu. E penso que o centro de saúde aqui 24 horas por dia, isso é uma aposta forte do Chega. E acha que é tendo em conta o histórico recente, não só da Austral, como todos os concelhos, acha que é execuível essa proposta que está a lançar aos australenses? Não é fácil, não há médicos, nós sabemos que não há médicos, não é fácil. Mas se não houver um plano atrativo para que eles venham, mais difícil fica, não é? Em relação às extensões de saúde do concelho, há alguma coisa a dizer? Acho? Às extensões de saúde do concelho, há... Não, isso é um assunto, como eu lhe disse, que nós vamos debater aqui na... Até também temos um centro de saúde em São João de Agrilhos, que poderá haver coisas que podem ser articuladas com este centro de saúde aqui, por exemplo. É uma área que... Poderemos trabalhá-los em conjunto, sim. É uma área objetivamente importante que o Chega... E é uma das áreas que o Chega quer trabalhar muito e tentar conseguir o nosso centro de saúde 24 horas por dia aqui. Mas por isso tem que se criar condições e volto a dizer o mesmo investimento. Se há investimento para certas coisas, também acho que para a saúde, principalmente para a saúde, deve haver. E isso tem que se criar condições para que sejam atrativas, para que os médicos venham, enfermeiros, o pessoal de saúde. Se não houver, continuamos a sair do nosso concelho para o concelho vizinho e a fazer 70 km por vez. Podemos fazer só 30, não é? Sim. Faço a mesma questão ao Fernando Ruas, candidato da CDU. Esta é seguramente, concordará neste particular, uma temática muito importante. Há, enfim, da esquerda à direita, procedimentos na tentativa da resolução e da colocação de condições nos concelhos para que os munícipes tenham boas condições de saúde e, infelizmente, isso não acontece, e sejamos claros e objetivos. Neste particular, tendo em conta aquilo que Aljustrel tem uma mina, é um concelho que tem uma mina, é um concelho cujo crescimento populacional também é uma evidência. Isso não são motivos suficientes, pergunto-lhe, para que isto, alicerçado nas ideias que advoga, naturalmente, para esta temática, para, junto do Poder Central, reivindicar melhores condições? Sim, sem dúvida, nós temos aqui um centro de saúde que tem excelentes condições, temos aqui uma mina aberta, aqui em Austrália, temos uma fábrica de explosivos, temos proximidade aqui com a autoestrada,
Por isso, acho que era de todo importante não desistir desta luta. É verdade que temos falta de médicos, todos sabemos disso, não apenas aqui em Austrel, mas pelo país todo. No entanto, os médicos existem, tem que haver capacidade, temos que lutar, pôs atrair para cá, e acho que era importante não desistir desta luta pela recuperação do serviço de urgências. Sabemos que é difícil, que os médicos são escassos, mas acho que temos que continuar esta reivindicação. Não deve ser uma matéria que nós devemos de abandonar porque é difícil. Acho que temos que continuar a reivindicar junto das entidades competentes a recuperação do serviço de urgências em Austrel. Existem os apoios aos médicos a nível da habitação, a nível da deslocação. Aquilo que pretendemos é reforçar esses apoios para tentar atrair mais médicos aqui para o nosso Conselho e também pressionar, logicamente, a nossa ARS para as características aqui do Conselho de Austrel. Temos aquilo que falámos, temos uma mina aqui a operar, temos a fábrica de explosivos, e eu acho que por esse motivo era importante que houvessem mais médicos aqui em Austrel para permitir e reforçar o serviço também que é prestado nas extensões de saúde, não apenas aqui em Austrel, mas também nas extensões de saúde, que tem uma população envelhecida, tem uma população que tem dificuldades, às vezes, em deslocar-se para Austrel, e quanto mais tempo os centros de saúde, aliás, os postos médicos também das freguesias estivessem a funcionar, mais facilmente isso podia também concretizar. Nós temos atualmente em Austrel 5 médicos que estão aqui alocados a este centro de saúde, sendo que 2 deles estão a meio tempo, ou seja, na prática acabamos por ter 4 médicos, o que é pouco para as necessidades aqui do nosso Conselho. Temos que tentar, se caso disso, ir junto às universidades, fazer parcerias com eles, tentarmos dar-lhes ali atrativos, um pacote atrativo para que eles consigam e tenham interesse em vir aqui para Austrel. Também quero falar aqui na situação do posto médico de Rio Domingos. Foi construído e foi divulgada a sua construção há precisamente 4 anos, na altura das eleições. Foi construído, e ainda bem que foi construído, mas, no entanto, em 4 anos nunca chegou a haver lá uma única consulta, e o que é certo é que ele nem sequer está fechado para receber lá consultas. Era importante abrir, já falei nisso no outro debate, pelo menos um dia por semana. O Nelson depois propôs mais meio-dia, propôs um dia e meio, para oferecer mais qualquer coisa do que eu. Mas um posto médico que ainda não tem equipamento, sinceramente, eu não vejo grandes perspectivas de abrir. Se nós formos eleitos, logicamente que vamos fazer todas as diligências para que isso aconteça, para que Rio Domingos não seja a única freguesia do Conselho que não tem um posto médico a funcionar. Também quero falar aqui na questão da consulta de recurso. Existem as consultas de recurso no centro de saúde, e o que é lamentável é que pessoas, para apanharem uma consulta, tenham que deslocar-se para lá 1 hora, 2 horas antes do centro de saúde abrir, para tentarem apanhar essa consulta, para conseguirem fazer uma marcação, e esperam depois ali 1, 2 horas ao frio. Eu propus aqui essa solução, para não dizer que se aponta unicamente problemas e que não se apresentam soluções. A solução para aqui era o centro de saúde abrir as suas portas mais cedo e as pessoas aguardarem no interior para não estarem, principalmente no inverno, ao frio e à chuva. Em termos de saúde, também queremos dar aqui muita importância à monitorização da qualidade do ar em Austrel. Sabemos que a atividade mineira é importante. O município, também connosco no poder, vamos ser o primeiro parceiro da Almina, mas, no entanto, a mina tem lá os seus trabalhadores e quer, certamente, que os seus trabalhadores e as suas famílias tenham saúde. Por isso, temos todas essas especificidades. Temos a mina aqui às portas da Austrel, sabemos que as coisas não são fáceis, mas temos que fazer também aqui nesta área mais e melhor para tentar tratar deste assunto, que é um assunto importante, que é a qualidade do ar. É importante que isso seja monitorizado, para que as pessoas possam também ficar tranquilas. Para isso temos que ter estudos, temos que ter análises, temos que ter aqui um trabalho concreto e objetivo para que se consiga, com
qualidade, com assertividade, com competência, fazer essa monitorização e para esclarecermos a nossa população e tranquilizar relativamente a esta matéria. Nelson Brito, relativamente às propostas do PS, eu já o entrevistei N vezes, em mais do que uma condição, Presidente de Câmara, Deputado. Há essa posição dos deputados por BES relativamente à necessidade de termos mais médicos. Os governos passam, as cores políticas diferem e continuamos neste estadio. No caso concreto da Austral, que ponto a situação faz, ponto 1, e há alguns anos entrevistei-o e o Nelson Brito tocava na ideia de que era imperioso, que era para si um lado imperioso, que enquanto Presidente de Câmara o Conselho da Austral voltasse a ter um serviço de urgências baseado na existência da mina, numa fábrica de explosivos em Austral. Continua a defender esta tese e é em torno dela e de outras que vai trabalhar, se for eleito 12 de outubro. Sim, deixe-me dizer 3 ou 4 ideias que me parecem muito importantes. Desde logo, nós percebemos que o problema que temos, e que temos tido, como bem disse, na saúde, e que as coisas, à medida que o tempo passa e que os governos alteram, de vez de melhorar alguma coisa, agravam. E a Austral não é exceção, tendo as suas características, mas acompanha aquilo que é um agravamento dos serviços de saúde para a população em geral, para o interior, e que a Austral não é exceção. Agora, queria-lhe deixar também essa nota que é muito importante. Nós que construímos construímos, entenda-se, colocámos um ênfase grande para a construção da extensão de saúde, muitos diziam-me, e aqui que ninguém nos ouve, foi uma malandrice que foi feita, porque ela foi feita ao arpio de vontades técnicas, logo aqui até localmente na área da saúde, também na área regional, contra o meu próprio partido, que na altura já tinha responsabilidades governativas, e conseguimos fazer essa mariolice de fazer uma nova extensão que tem cerca de 20 anos, que está encerrada em Rio de Moinhos. Pois muito bem, essa dificuldade ultrapassou-se, agora tem uma nova dificuldade, é que a casa está feita, admito que ainda esteja por mobilar, mas tem necessidade de abrir portas, porque está ali, não é uma outra coisa que não uma extensão de saúde. E o Fernando há pouco disse que eu tinha proposto um bocadinho mais que ele, não fui eu que propus, não dei mais um bocadinho do que ele aqui na lógica de candidatura. O que é que noutras funções falei com o principal responsável da USBA e ele o que me garantiu é que o que tinha feito o pedido em termos técnicos era que abrisse 1 dia e meio para a extensão de saúde de Rio de Moinhos, com a equipa técnica, médico, administrativo e enfermeiro. Essa foi aquilo que eu acho que é um repto que está lançado aqui junto dos próprios responsáveis locais. E depois eu acho que há aqui uma questão muito importante. Nós fomos pioneiros em trazer médicos estrangeiros. Aliás, os 2 médicos estrangeiros que trouxemos na altura, em pleno período de troika, num período terrível para a contratação pública, nós conseguimos, e eles ainda hoje estão cá connosco, esses 2 médicos na altura trouxemos. E fomos pioneiros precisamente a criar essa discriminação positiva para que conseguíssemos, de alguma forma, criar também aqui meios, neste caso o apoio à habitação, até foi que começou com o arrendamento, para que eles pudessem fixar cá. E é essa postura que eu acho que é importante, não só na visão médica, mas em todos os profissionais de saúde. Nós não temos só problemas de médicos, temos problemas de banda larga em termos daquilo que é os profissionais da comunidade profissional de saúde, e por isso é importante olhar um pouco por todos, sempre que os médicos estão sempre à cabeça aqui na questão da saúde. E depois, por outro lado, parece-me que é muito importante que a Câmara, a autarquia, com a entidade local, com a USBA, aprofunde de uma vez por todas, com os excelentes equipamentos desportivos que temos, com a capacidade que temos a nível do nosso centro de saúde, que tem brilhantes profissionais, tem pessoas ali, desde a administrativa, a enfermeira ou os médicos, são pessoas que são inexcedíveis naquilo que é o seu cumprimento profissional, mas muitas das vezes para além desse zeloso cumprimento profissional, porque são pessoas integradas na sua comunidade. E isso nós percebemos que é a vantagem do interior, é que as pessoas nós conhecemos uns aos outros, e o centro de saúde não é diferente aqui no caso do Conselho da Austral. Por isso temos que partir para uma visão de saúde primária, preventiva, com as excelentes condições que temos, e uma crítica ao próprio mandato do meu partido agora, que é a unidade móvel de saúde não pode continuar fechada numa garagem. O Fernando não criticou, critico eu. Não pode continuar fechada numa garagem, tem que ser criada uma equipa multidisciplinar que faça um trabalho na área da saúde, na área social, na área de preventiva, e nós temos que aprofundar isso em estreita relação e cooperação
com aqueles que percebem da poda, neste caso os nossos profissionais de saúde, e acompanhado, obviamente, numa visão multidisciplinar para que se faça esse trabalho. Antes de chegar ao centro de saúde, é importante que nós façamos um trabalho primário, preventivo, para que nós tenhamos melhores condições, para que não precisamos tanto do ato médico. E deixar só uma nota que me parece muito importante, a questão da mina e dos impactos mineiros. Eu vivo na nossa terra e percebo aquilo que é o tormento que nós temos neste momento em termos dos impactos ambientais. Se dúvidas alguém tenha nesta sala ou lá fora, que a minha responsabilidade e aquilo que olho para os impactos mineiros nesta terra é da mesma forma que vocês olham, com a responsabilidade que tenho e que tenho de ter de visão de equilíbrio, mas se alguém duvida disso, os meus filhos respiram o mesmo ar que vocês. O meu património está cá como o vosso. Por isso a minha condição de igualdade em relação a vocês é o suficiente para não ver e não ser correto aquilo que tenho visto nos últimos dias, quase que me apelidam como o dono da mina. Eu não tenho participação nenhuma na mina, sou um simples cidadão como vocês e não tenho nenhum interesse, apenas tenho um interesse. E não faço papel duplo. Essa é uma questão que eu vos quero dizer, eu não faço papel duplo. Eu quando vou à mina, falo da mesma forma que falo no café e que falo com vocês quando me abordam as questões dos impactos mineiros. Não há uma visão dupla comigo. E por isso essa é uma questão que eu vos quero deixar. É que entre a economia e aquilo que a mina representa nesta terra, neste momento, há um valor acima. Somos nós, comunidade. E nunca ninguém ouse colocar isso em causa. Porque eu, no fim do dia, sou como um de vós. Eu respiro cá, eu tenho cá a minha família direta, eu ando nas ruas e tenho o meu património como qualquer um de vocês. Quero fazer uma coisa enquanto Presidente de Câmara, é sempre gerir um equilíbrio entre os impactos mineiros e ambientais que nós temos e uma mina que nós sabemos, ninguém ensina isso à Alstrel. O coração da Alstrel, quando tem a mina aberta, bate de forma diferente. Temos que fazer uma coisa numa comunidade organizada e coletivamente unida. É que nós temos que gerir o equilíbrio porque precisamos da mina abrir, mas temos que ter, obviamente, impactos ambientais que estejam controlados e que saibamos deles. E isso a Câmara tem que ter um papel importante, é verdade, mas há entidades que fiscalizam acima da Câmara, como é, por exemplo, a DGEG, e que nós temos de ser fortes com eles para cumprir esse papel de fiscalização daquilo que é a atividade mineira. Esse equilíbrio tem que ser feito para bem de nós, para o trabalho, mas também para a nossa questão de saúde coletiva e em termos do nosso património. Muito bem, muito obrigado também ao candidato do Partido Socialista. Entramos naquele que é o penúltimo tema, e este é também um tema que permitirá, será naturalmente, os candidatos divergir um pouco, irem aprofundar e trazer outros subtemas para o mesmo. Estamos a falar da juventude. A juventude, é claro, é a mola real em qualquer concelho, em qualquer local, em qualquer vila, aldeia, cidade, e Alstrel não é diferente de qualquer outro local em relação a essa matéria. Sobre e com a juventude, que ideias, que projetos, que vontades tem o Chega, sabendo que estamos a falar do futuro de Aljustrel? Aqueles que hoje já têm idade para votar e são eleitores, aqueles que ainda não são porque não têm idade para isso, serão seguramente numa próxima oportunidade, aqueles que se calhar ainda não nasceram, portanto o apoio à natalidade é importante. Como é que o Chega olha para a juventude de Aljustrel e como é que a pode promover e ajudar? Pronto, o Chega sabe que existem alguns estágios e o Chega também quer apostar muito nisso. Levar os jovens hoje aos estágios em várias áreas, ambiente, cultura, turismo, as novas tecnologias, criar condições para que os jovens possam entrar terem uma variedade grande para fazer os seus estágios. Também o Chega está a pensar em fazer um apoio financeiro a jovens, chamamos jovens empresários, que queiram abrir um negócio, uma empresa, um café. Para o empreendedorismo, então. Exatamente. Dar-lhe um pequeno apoio e um incentivo para que eles não saiam do Conselho e investam aqui no nosso Conselho. E também temos um problema com os jovens, que nós também temos que combater, que é as drogas. São caminhos muito perigosos para os nossos jovens, e há muitos jovens que começam-se a perder por esse mundo. E também não vejo ninguém mexer nesse aspecto. As autoridades pouco ou nada fazem. Eu vejo um carro da GNR passar na freguesia de manhã, durante o dia não se vê mais. Não vejo
neste caso, ou junto, ou a Câmara, Portanto, a tratar desse problema. toxicodependência Sim. preocupa-o Isso, preocupa o Chega. Muito. Eu tenho filhos e não os quero aí. De certeza que ninguém quer os filhos desse caminho. E acho que é um assunto que ninguém fala, parece que há algum tabu, e isso é para combater. Será para combater mão pesada. Portanto, na sua perspectiva, a perspectiva do Chega, há necessidade de que a autoridade esteja mais presente. Muito mais. A gente sabe que há falta de efetivos. Muita falta de efetivos. Até porque tem visto também N de roubos de máquinas agrícolas, animais, colheitas. E essa prevenção não tem sido feita, se calhar, adequadamente. Há que apostar mais nisso e combater principalmente. Muito bem, para concluir, vamos ser pragmáticos ainda sobre esta matéria que está a falar, sobre a questão da toxicodependência. Também há seguramente, e vamos ser claros, quem já infelizmente esteja nesse mundo ou nesse submundo. Infelizmente há. E para esses jovens que estão nesse submundo também, há que criar apoios na tentativa Exatamente. de pelo menos dissuadi-los e Dissuadi-los, trazê-los. O Chega aí também pretende intervir, é isso? Claro que pretende intervir. Por exemplo, eu posso lhe dar um caso, ali no centro de formação, há quem venda ali à porta e ninguém Mas tem consciência que isso é um apontar o dedo de não, forma... é um apontado, são factos. Só não vê quem não quer. Portanto, por exemplo, na freguesia de São João de mas Marinhos há um mercado aberto. já alguma vez disse à autoridade para passar ali porque viu isso? Já. São pequenos delinquentes, é só o que dizem. E o que é que a autoridade respondeu? Que não podia, não tinha tempo? Pequenos delinquentes, não. Por exemplo, na freguesia de São João de Marinhos há um mercado de droga a céu aberto e de vez em quando lá vão, fazem uma fiscalização, e aquilo continua mesmo. Ainda há dias tentaram cortar a cabeça a um indivíduo com um serrote, por exemplo, por causa da droga. Não é? Acho que isso deve ser combatido. Fernando, sobre esta questão da juventude, que é de facto aqui dá-lhe uma amplitude diferente, que projetos tem a CDU para fixar os jovens, para mantê-los cá, para promovê-los, para ajudá-los? Bom, é assim, aqui o assunto da juventude é um assunto fundamental. Nós também queremos assumir esse compromisso aqui com os jovens, não com um conjunto de medidas avulso, mas para conseguirmos fixar aqui os nossos jovens. Nós temos aqui dois tipos de jovens, se é que se pode fazer essa distinção, que é o seguinte: temos aqueles jovens que acabam o ensino secundário e que depois entram diretamente no mercado de trabalho, porque têm aqui emprego e conseguem se fixar aqui, e isso é uma mais-valia para quem toma essa opção. E depois temos também aqueles jovens que, quando acabam a escolaridade, acabam depois por decidir ir para a universidade, ir para fora, e nós queremos que esses que vão para fora tenham condições para poderem voltar para cá. Mas para eles poderem voltar para cá, isso também não se consegue do pé para a mão, como se diz. Temos que ter uma educação de qualidade aqui no nosso concelho, para que eles depois, quando quiserem constituir família, terem depois a possibilidade dos filhos terem acesso a uma educação com qualidade. Temos que ter bons serviços de saúde. Eles depois não virão para cá para depois, tendo necessidade, não terem um médico de família. Nem toda a gente depois consegue aceder ao privado. É importante que o serviço público assegure numa primeira instância essa necessidade. É importante depois haver aqui uma questão que penso que falaremos mais à frente, que é a questão da habitação. Temos muita falta de habitação aqui no nosso concelho. Tivemos aqui uma estratégia local de habitação aprovada ainda no tempo do Nelson, no final do mandato, e passaram 4 anos e não se fez nada. Já foi aqui falado que os fundos comunitários que se atrasaram. No entanto, nós temos aqui o exemplo do concelho de Odmira, em que o Conselho de Odmira anunciou aqui, em fevereiro deste ano, que concretiza a estratégia local de habitação. Está a concretizar através da construção, aquisição e reabilitação de imóveis, num investimento municipal global na ordem dos 25 milhões, valor candidatado ao financiamento ao abrigo do PRR, com a atribuição de casas ao abrigo do primeiro direito, em regime de arrendamento apoiado e de arrendamento acessível, e o objetivo aqui deste município é garantir o acesso generalizado à habitação a toda a população.
Nós, no nosso Conselho, temos muitas dificuldades a esse nível. Tivemos a possibilidade de ter um valor disponível de 7 milhões e não se fez. Sabemos que o acesso à habitação, que é muito difícil para os jovens, eles têm grandes dificuldades em adquirir casa, e uma das soluções para que os jovens se fixassem, a juventude se fixasse aqui no nosso Conselho, era eles terem habitação a preço acessível. Para além disso, também é importante, depois, ao nível da cultura, do desporto, desse tipo de equipamentos que são fundamentais, ao nível da qualidade de vida, também para quem se quer fixar num concelho, e toda a gente valoriza isso, os jovens ainda valorizam mais porque... Fernando, peço-lhe que seja mais fluido na sua resposta, Ok, por favor. Pronto, vou concretizar. Penso que isso que é fundamental conseguir-se, só realmente com esses atrativos todos pode haver aqui qualidade de vida suficiente para que os jovens se queiram aqui fixar, e só assim é que podemos conseguir trazê-los de volta. É importante essa massa crítica para o nosso Conselho, são jovens licenciados, todos podem contribuir para o crescimento do nosso Conselho, mas não podemos prescindir desses que vão para fora, temos que lhes dar condições para que eles também regressem. Para isso também é importante que haja emprego para licenciados, não podemos ter um emprego só ao nível da mina, temos que ter emprego também para pessoas com formação superior. É importante atrair empresas que se fixem aqui no nosso Conselho e que necessitem de mão de obra qualificada, concluir, peço-lhe desculpa. Licenciada. Um aspecto importante, vou já concluir, é a questão também da fibra óptica, que houve um anúncio também por parte do município há pouco tempo, que o município de Austrel foi pioneiro na rede de fibra óptica. Eu tenho aqui uma notícia da DS Telecom, que data de 11 de fevereiro, em que a fibra óptica chegou a entradas. Não percebo qual é o facto do município ser pioneiro a este nível, porque a entrada já chegou há muitos meses atrás. Já tem há muitos meses Nas atrás alegações, nas alegações, O Conselho de Castro já está coberto vou pedir aos candidatos que mantenham e que continuem a manter o mesmo perfil que tem sido até aqui. Também queremos, exatamente, concordo Fernando, mas agora depois... Não, só mesmo para concluir. Também quero aqui dar... tempo e a diferença que existe para os outros, não é? Quero dar aqui muita importância também, eu concretizo já, ao movimento associativo, queremos apoiar o movimento associativo de perto, a discutir com eles os planos de atividades, para que em conjunto possamos organizar aquelas atividades que eles se propõem, porque as coletividades são importantes também para a juventude, muito da oferta que é destinada aos jovens parte do movimento associativo. Queremos também que tenham sedes adequadas, porque só assim, e há muitas coletividades que não têm sedes adequadas às suas necessidades, Fernando, e só com por qualidade favor, se pode... não quero ser deselegante, mas já demos 3 ou 4 oportunidades, por favor, acredito que terá muito para dizer sobre essa matéria, então, logo terá no final, nas alegações finais, se quiser, pode voltar a este tema. Obrigado. Nelson Brito, juventude é uma preocupação para o Partido Socialista. O que é que está previsto caso venha a ganhar a Câmara Municipal de Aljustrel, de em concreto fazer na área da juventude? Sim. Bem, em primeiro lugar, há aqui uma questão que tem um chapéu enorme e que abrange aqui a juventude também, é que a questão da aposta económica e da empregabilidade é fulcral para fixarmos os jovens. E essa é uma questão forte, não única, não isolada, mas a empregabilidade junto destes territórios fixa os nossos jovens, atrai novos jovens. E nós temos visto, nos últimos anos também, novos alstroenses que saem e que vêm, nomeadamente em certas áreas de formação superior, engenharias, químicas, por aí fora, porque temos hoje uma capacidade de atração desses jovens e isso parece muito importante. A fixação dos jovens faz-se num primeiro pilar a empregabilidade. Tem que acompanhar o segundo pilar, que é a questão da habitação. E todos nós sabemos o drama da habitação no território a nível nacional, no interior, e Aljustrel não é exceção. E por isso eu queria vos dizer que aquilo foi o pacote negociado de 7 milhões de euros. Antes de falar 7 milhões de euros para a estratégia local de habitação, tem que ser colocado rapidamente ao dispor dos alstroenses. E esta é uma visão que nós não podemos prescindir em vários ângulos. Não só no ângulo social, mas também daquela que é a classe média, aqueles que são os jovens, aqueles que hoje ganham 2.000 euros entre um casal
e que prestação é que lhe sobra no fim do mês para poder arrendar ou comprar uma casa. Temos que ser fortes nos próximos anos. O Fernando, no último debate que tivemos, dizia, se não me estou em erro, e corrija-me se eu falhar, que tínhamos que ter nos próximos anos 30, 40 fogos de habitação. Eu quero vos dizer que muito mais ambicioso, não só por parte da Câmara, não só por parte da Câmara, mas por parte da comunidade. Nós temos que chegar a 200 fogos nos próximos anos, para uma visão não só social, de pequenos, daquilo que são a classe média, mas também os nossos trabalhadores profissionais. Quantas pessoas estão hoje em Alstrel, nomeadamente da atividade mineira, mas também da atividade agrícola. E por isso é importante, nós temos novas pessoas no território. Nós está-nos a acontecer uma coisa muito boa. Alstrel está a aumentar a população. E o aumentar a população justifica mais serviços de saúde, mais serviços do Estado, mais condições de vida, e esse é um bom problema que a Alstrel vai ter. E que nós sentimos, de alguma forma, essa questão também. Por isso, a fixação dos jovens faz-se, obviamente, com qualidade de vida, bons equipamentos desportivos, para fazer boas práticas desportivas, bons serviços de saúde, serviços de educação que acarinham, obviamente, aquilo que são os casais jovens, aqueles que necessitam, de alguma forma, dos respostas básicas, saúde, educação, habitação, e isso temos que fazer um trabalho muito forte nos próximos anos para que consigamos fixar e manter. Aliás, eu queria vos dizer que esse trabalho tem sido, de alguma forma, feito também, e não sou eu que o digo, mais uma vez são dados estatísticos, é que assumi em 2011, em relação a 2021, que nós íamos estancar com a sangria demográfica. Alstrel foi o concelho que menos população perdeu no Alentejo e no Baixo Alentejo. E isso é, menos perdeu, não é que aumentou. Houve Beja e Odmira que aumentaram. Atenção com a afirmação que estou a dizer, para não ser de alguma forma colocado em alguma enormidade que esteja a dizer. Nós, a evolução da população de 2011 a 2021, o país perdeu menos 2,7%, o Alentejo 6,9, média, Baixo Alentejo 9,3 e Alstrel 4,4. Tirando 2 ou 3 municípios que subiram população, nós fomos os que menos perdemos população e perdemos população abaixo de uma média que vinha de 91 a 2001 e 2001 a 2011, mais de 10% de perda da população. Isto quer dizer que há uma vitalidade e que temos que continuar precisamente para chegar nos próximos censos e dizer assim, Alstrel está a aumentar a população, que eu acho que isso já de alguma forma está a ocorrer. Chegou a altura de vos darmos 2 minutos e meio a cada um para que apelem ao voto aos justelenses para que no dia 12 de outubro votem. Começo pelo candidato, e agora deixem-me ver aqui a ordem, pelo candidato Nelson Brito, justamente, no sentido de que diga aos australenses porque é que se justifica que no dia 12 votem em si e na sua candidatura do PS. 2 minutos e meio. Em primeiro lugar, eu queria dizer que apresentámos listas renovadas. E para quem está no poder, ter a capacidade de renovação, apresentar novas pessoas, apresentar listas que de alguma forma trazem novas pessoas à política, é para nós muito importante, é um sinal de vitalidade de um projeto que tem estado no poder, mas tem capacidade de se regenerar a si próprio. Isso é a principal marca que, de alguma forma, os australianos percebem que há uma mudança dentro da própria oferta, neste caso das equipas que fazemos dentro da candidatura. E depois, por outro lado, também, nós não somos oriundos do mesmo corredor. Temos várias experiências, várias origens. E aquilo que são as listas que o Partido Socialista apresenta às freguesias, à Assembleia Municipal e ao órgão Câmara, têm diversas origens. Origens do ponto de vista do território. Aliás, nós, por exemplo, o órgão Câmara, temos 10 candidatos. Desses 10 candidatos, não há uma única freguesia que não esteja contemplada na nossa candidatura. Isso dá-nos uma abrangência territorial que mais nenhuma candidatura tem em 2025 às autárquicas em Alstrel. E, por outro lado, também as nossas origens profissionais. Nós temos equipas com várias experiências, com várias capacidades, com vários percursos de vida, o que faz com que nós sejamos uma equipa multidisciplinar que se apresenta de alguma forma também a este combate eleitoral para 12 de outubro. E por outro lado, queria-vos dizer que na política não basta sermos bons rapazes seremos todos, é preciso agir, ter capacidade de trabalho, mas também de reivindicação, e eu queria-vos deixar esse empenho, essa marca de empenho que sempre tive em nome da Alstrel, que é precisamente atrair projetos, continuar a atrair projetos e continuar a dizer que estou disponível para a minha terra, para as minhas gentes e com uma coisa que quero renovar, que é um compromisso com a minha terra. Muito obrigado, Nelson. Só para relembrar aqueles que aqui estão, nas últimas eleições autárquicas o Partido Socialista tornou-se Câmara por 90 votos, sensivelmente. Portanto, a diferença em termos de percentagens eleitorais entre o PS e o Partido Comunista, o PEV, o CDU,
é bastante próxima e, portanto, esta mensagem política, este debate político que os candidatos da CDU têm e não descurando, obviamente, o Chega, que aqui está agora como outsider, mas que se pretende também colocar aqui em prol disso mesmo. Fernando, para as alegações finais, apenas relembrando estes números e enquadrando estes números naquilo que é o horizonte e em termos importantes para as pessoas que nos ouvem em casa e aqueles que aqui estão. Então dizer que deixo aqui esse compromisso forte aqui com a população do nosso concelho, não quero aqui fazer promessas vãs, como acabaram por ser feitas agora por um Nelson que falou em 200 fogos, manifestou a intenção de construir 200 fogos, quando nos últimos 4 anos não construiu um único. Construiu, deixou 7 milhões, mas foram construídos 0. Essa é que é a verdade nos últimos 4 anos. Por isso sabemos bem os problemas que o Conselho enfrenta: saúde fragilizada, escolas com obras adiadas, habitação em falta e empresas sem espaço para crescer. Estamos aqui com propostas concretas, não com promessas vagas, como foi o caso dessa que falei. Sempre estivemos ao lado da população e é assim que vai continuar. Queremos um Conselho com futuro, onde os jovens possam ficar, os idosos tenham cuidados de saúde dignos e as famílias encontrem habitação acessível. E isso, a CDU é a alternativa para o Estoril. No dia 12, temos uma escolha importante para fazer e estamos no tempo da mudança. Queremos reforçar a ação social, resolver a questão da água, que infelizmente não houve aqui tempo a ser falado e é uma questão importante. Tivemos verbas, também não aproveitámos para fazer intervenções a esse nível. Temos que dar muita importância à habitação, como falei, ampliar e dinamizar as zonas de atividades económicas, trabalhar na saúde e o ambiente. Por isso, dia 12 de outubro, conto convosco, votem na mudança, votem na CDU. Só para dizer que, e fazer uma reatualização, a CDU utilizou 32 minutos e 30 segundos, o PS 30 minutos e 58 segundos, a candidatura do Chega 13 minutos. Lamentavelmente gostaríamos que tivesse utilizado o tempo. Houve aqui de facto uma decalagem que agora quero que aproveite no sentido de apelar. O que é que justifica que dia 12 de outubro os alstolenses votem no Chega? E na sua candidatura, naturalmente. Pronto, isso será um papel do candidato, que o candidato irá se dirigir à população. Eu não posso, as ordens é não debater e dar conhecimento, mas acho que o Conselho não fica a perder com o Chega, com toda a certeza. Porque a agenda não fica atrás da agenda dos parceiros que temos aqui na bancada. O Chega não compra votos. O Chega espera que as pessoas estudem enquanto o candidato estiver no terreno e decidam por eles próprios. Da minha parte foi um privilégio estar aqui. Desculpa, Rui, já agora o Chega que nas últimas eleições autárquicas, por uma questão também de números, conseguiu 83 votos aqui em Austrália, portanto uma percentagem de 1,52 no universo dos votantes. Curiosamente hoje, e termino com esta pitada de humor, se quisermos, notou-se aqui uma diferença entre o Chega e o Partido Socialista. Normalmente é André Ventura quem vem com mapas e hoje foi ao contrário, foi o nosso candidato do Partido Socialista que trouxe. É uma nota apenas de algum humor para irmos todos daqui a sorrir. Acreditem, foi mesmo um gosto muito grande e um prazer, esperando que da nossa parte aquilo que tentámos e aquilo que os candidatos cada um fez foi dar o seu melhor, e da nossa parte também. Resta a cada um de vocês, no dia 12 de outubro, colocarem o voto. É esse o poder de Abril e é esse o poder que cada um de nós tem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado ao Rui Rosa e também ao João Pereira. Estamos assim a chegar ao final deste segundo debate do Círculo de Debates promovido pela Rádio Castrense, hoje em direto a partir do auditório da Biblioteca Municipal de Aljustrel. A Rádio Castrense agradece as facilidades técnicas concedidas pela Câmara Municipal de Aljustrel. Dia 23 de setembro, terça-feira, vamos estar a partir das 21 horas em direto do auditório do Centro de Convívio de Ourique
para o debate de ideias entre os candidatos à Câmara de Ourique, Marcelo Guerreiro, atual Presidente da Câmara e candidato pelo PS, Manuel Almeida pela CDU, Gonçalo Valente Henrique pela Aliança Democrática e Idalete Brito pelo Chega. No dia 30 estamos em Almodóvar e no dia 7 de outubro em Castro Verde. No dia 12 de outubro teremos também emissão especial autárquicas para acompanhar a par e passo os resultados das autárquicas 2025, com o início da emissão às 19h30. Boa noite, obrigado pela vossa presença. Vamos devolver a emissão aos estúdios da Rádio Castrense em Castro Verde.